posicionamento de conquista e restauração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1, está escrito: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres. Quem mais, gente? As crianças, e os demais fizeram o quê? Foram embora. Aliás, e os demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. A Bíblia diz no verso 3, quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, se deram conta que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Se deram conta do que havia acontecido. O que especificamente? Foram levados. Não tem sangue aqui, nem tem corpos aqui. E agora, o que vai ser da nossa família? Serão escravos? Serão mortos em outro território, no caminho? Serão moeda de troca? Passarão por abuso? Gente, eu não quero aqui, pelo amor de Deus, fazer uma competição de dor. Mas provavelmente você já deve ter pensado ou ouvido alguém falar que muito pior do que perder alguém, no sentido de alguém partiu, morreu, é perder alguém desaparecido. Quem concorda? Porque, sabe, quem tem alguém desaparecido por um tempo, clama por boas notícias, vida. Depois de um tempo, já chega ao ponto de dizer: eu só preciso de uma resposta, eu não aguento mais. Nem que seja para saber que acabou, que não acabou. Quem já viu isso? Gente, olha, arrepia, coisa que não é ruim até de falar, mas imagina alguém, e muito cuidado nos lugares que você vai, atenção às crianças, a gente vê cada absurdo, cada coisa. Alguém que teve um ente querido levado, uma criança ou um adulto, e nunca mais apareceu. Eu fico imaginando que em qualquer lugar você ouve a voz daquela pessoa. Peraí, não, cadê? Não, tenho certeza que eu ouvi, acho que eu ouvi ali. Acaba. Para mim é uma coisa. Davi e seus homens estão assim: o que será que vão fazer com a nossa família? Quem aqui ama a sua família? Se tem uma coisa que a gente não quer ouvir e não quer pensar, o que será que vão fazer com a nossa família? Agora eu começo fazendo uma pergunta. Você está pronto? Ela vai doer um pouco, está pronto? O que você e eu estamos fazendo com a nossa família? Porque às vezes o inimigo não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. É mesmo, pastor, é o homem com que eu casei, está dentro da minha casa. Não, está dentro de você, eu estou falando. Primeiro examine-se a si, para depois examinar quem deita ao teu lado, quem dorme no quarto ao lado, na sala ou em qualquer outro cômodo. Às vezes, sem nenhuma maldade, sem a menor das intenções, somos nós que produzimos o caos, quando deveríamos trazer paz. Inclusive, tem homens de Deus aqui que creem em Jesus? Sexta-feira agora às 8 da noite, eu tenho um encontro, homens na mesa, com Jesus. Pessoal, é brincadeira, não posso nem falar porque não vai ser café com Deus Pai, talvez seja suco com Deus Pai, porque o café está caro. Vida que segue, nós vamos para cima. Mas vai ter homens na mesa às 8 da noite. Mas é homem que não é gogó, porque eu vejo muito homem falando, mas eu não vejo numa quarta buscando, não vejo num jejum, eu não vejo numa intercessão, eu não vejo numa constância, eu não vejo. E nós, homens, fomos chamados para ser sacerdotes. O sacerdote tem que estar muito conectado. Guerreiro, provedor, protetor. Então ele tem que estar bem treinado.
E volto à pergunta: nós homens, mulheres, crianças, jovens, cada um, estamos produzindo o que dentro da nossa casa? Contribuímos para facilitar, para avançar, somos facilitadores do ambiente, apoiamos sonhos, projetos, conquistas, avanço, ou sabotamos? Ou nós mesmos somos aqueles que duvidamos de tudo que Deus entrega para alguém da nossa família? Somos o apoio ou somos os puxadores de tapete? Quando Davi e seus homens chegam, há um desespero chamado dúvida. O que será das nossas mulheres e crianças? Outra dúvida: onde estão? Como estão? Quem levou? O verso 2 diz: não mataram o quê? Ah, tá tudo bem, eles deixaram um bilhete, nós não matamos ninguém, não foi isso? E como é que a gente lê que não mataram ninguém antes de Davi encontrar? Porque aqui a história está contada depois de acontecer, gente. Então entenda que muitas vezes você vai ver na Bíblia o que parece uma resposta aqui no começo, e parece que todo mundo sabia disso. Não, ninguém sabia disso. A questão é que a história está sendo contada depois do desfecho. Quem entende o que eu estou dizendo? Então não precisa fazer um suspense. Até poderia, se a Bíblia fosse um livro de suspense, né? O suspense, entre aspas, é a volta de Jesus. A gente não sabe o dia certo, mas tem os sinais. E principalmente, deveria ter o temor de permanecer nele, porque a qualquer momento, ou ele vem ou eu vou. Então, às vezes não vai dar para eu mudar minha postura, meu comportamento, limpar o coração amanhã, porque hoje pode ser o último dia. O fato é que eles não sabem disso. Não sabem. Só sabem que não estão lá e que não mataram eles lá. Não tem sangue aqui, não tem corpos aqui. Não tem sangue pelo caminho que passamos e nem corpos pelo caminho que passamos. Então ou eles foram por outro caminho e podem ter feito algo, ou até passaram por aqui, mas não fizeram nada com a nossa família. Fato é, dúvida, dúvida, dúvida. E no meio daquele monte de dúvida, gente, a gente começa a pensar: eu estou vivendo o maior pesadelo da minha vida. Eu acredito, para mim, que esse foi o maior pesadelo da vida de Davi. Quando você analisa a história inteira de Davi, enfrentar leão, urso e gigante, para o perfil de Davi, foi muito mais fácil do que ter que lidar com isso. Por quê? Sensação de impotência. Quer ver só? Olha os cortes. Tem homens aqui? A última pergunta que eu fiz antes de falar de homens foi o quê? Sensação? Aí na sequência eu pergunto se tem homens aqui. Calma, irmãos, não é disso que eu estou falando. Mas o homem não gosta nem de falar desse assunto. Se tem uma coisa que arrebenta, como o homem se sentir impotente diante de uma situação. Tem uma conta para pagar e eu não tenho como pagar. Tem um problema a resolver e eu não sei o que fazer. Meu filho, minha esposa, minha filha, meu casamento, tem um desafio aqui. E eu deveria ser o primeiro a saber o que fazer, eu deveria ser o primeiro a me posicionar. Mas eu me sinto impotente diante dessa situação. Quem já enviou um filho para fazer uma cirurgia, por simples que ela seja? Rogerinho foi, pequenininho. Despedi dele: filho, queria entrar lá com você, queria ficar segurando na tua mão, mas eu não posso. Eu só posso vir até aqui. Principalmente, não que não seja para as mulheres também, ainda mais porque a mulher às vezes é mais ansiosa, é mais inquieta, tem tudo isso aí, tá? Mas o homem não gosta de se sentir impotente. O homem gosta de ter controle da situação. É ou não é, homens? Pelo menos homem. O tanga frouxo fala: qualquer um leva de qualquer jeito, eu só não quero é ter dor de cabeça. Mas o homem, ele fala: nós vamos lutar. Eu estou buscando em Deus, tem uma direção, tem uma resposta, tem alguma coisa, já estou aqui trabalhando numa estratégia. Às vezes esse nosso ímpeto de ter o controle acaba até atropelando algumas coisas que Deus quer fazer. Mas quando o fato de Davi ter ido ajudar numa guerra que era contra Israel é prova disso. Ele tinha que ter consultado a Deus. No ímpeto de dizer: nós temos uma aliança, porque esse povo nos recebeu e toda a guerra deles nós travamos. Ele tinha que se apresentar ao rei e dizer: rei, é contra o povo de Israel. E de repente não vai pegar bem eu estar lá no meio com vocês. E o próprio rei talvez o teria dispensado. Ele foi para ser dispensado lá no meio do caminho.
principalmente porque os filisteus disseram, vocês vêm trazer Davi e os valentes dele aqui, lá no meio, ele para reconquistar Saul vai se voltar contra nós, arrebenta com a gente perde tudo. Então antes de entrar numa batalha, antes de entrar numa guerra, antes de sair de casa, antes de mudar alguma coisa na tua vida, tenha certeza de ouvir Deus. Porque Davi foi para uma guerra que não era dele. Vamos falar mais disso. Mas quando eles voltam e tem aquela dúvida, o que aconteceu? Cadê nossa família? Cadê tudo? O caos toma conta da alma desses homens. O primeiro tópico vai dizer assim, ó: dias difíceis chegam para quem, gente? Para quem, família de Cristo? Para todos. Às vezes o nível passa de difícil para o quê? E sabe que hora que a gente percebe? Quando sai do difícil. Aí a gente valoriza o difícil. Fala, agora eu estou vendo que a coisa não estava tão ruim assim. Já viu aquela frase, eu era feliz? Então vocês já passaram do difícil para terrível alguma vez na vida. Eu pensei que eu tinha um problema, agora eu queria voltar naquele. Mas não dá. Às vezes as situações mudam de nível. E de difícil passa para terrível. Mas eu tenho uma boa notícia, alguém quer? Mas Deus está, Ele não envia alguém para falar, Ele não envia uma correspondência, um e-mail, WhatsApp, Ele está presente. A Bíblia diz que absolutamente toda a terra está cheia da glória de Deus. Tem glória de Deus para ser acessada em qualquer lugar, em qualquer tempo. Basta alguém com o coração voltado para Ele, para a palavra dEle, que vai dar tempo. Sansão estava completamente caído e de repente ele decide invocar a Deus. E a unção de Deus volta sobre ele. Mas Deus está presente. Respire o quê? Fundo. E se volte para Deus. Sabe qual que é a nossa tendência num cenário como esse de Davi? Só olhar para o caos. A gente olha de novo, olha de novo e olha de novo. Às vezes a gente é igual aquele meme, né? Eu só acredito que é esse caos que você está falando vendo. Agora está vendo, mesmo assim eu não acredito. Outros já ficam alimentando aquela dor. Passam boa parte da vida alimentando a mesma dor. Você vai conversar com a pessoa, a semana inteira ela vai falar do mal que fizeram a ela, do caos que trouxeram para ela. Às vezes é o cônjuge, às vezes são os pais, às vezes são os filhos, às vezes é ela mesma, se acusando e se auto-sabotando dia após dia. Ei, isso é igual um exemplo que eu dei essa semana, acho que foi na quarta-feira. Se você deixar um copo cair, quebrar, está lavando a louça, caiu, quebrou o copo. Ai, quebrei um copo, e é um copo caríssimo. Era de cristal, era não sei o quê. Então, fica ali lamentando, vai resolver alguma coisa? Fingir que não quebrou, vou sair daqui e não vou, eu vou fingir que não aconteceu nada. Vai resolver alguma coisa? A tendência é o quê? Piorar, porque alguém pode vir ali descalço, distraído, desavisado e cortar os pés. O problema era só financeiro, agora ele também é físico. Toda situação ruim com a qual a gente não lida em Deus, porque às vezes não é hora de lidar porque a gente ainda não ouviu Deus. Cuidado para não ser precipitado e querer lidar com todas as situações ruins da sua vida sem ouvir Deus primeiro, porque aí a gente tende a colocar os pés pelas mãos. Mas toda situação ruim que a gente não lida em Deus tende a crescer e deixar mais feridas. Agora, uma vez que já lidamos, recolheu, guardou e redobrou a atenção, quando for lavar de novo um copo de cristal, tira os olhos daquilo e para de viver aquilo. Tem gente que toda vez que vai lavar a louça vai lembrar do bendito copo de cristal, toda vez. E eu estou falando de uma coisa simples, mas isso aí vai para o casamento, vai para o emprego, vai para alguém que nos decepcionou, nos feriu, ou quando nós perdemos uma oportunidade. Chega. Está na hora de respirar fundo e se voltar para Deus. Deus, eu fiz tudo errado. O que Davi fez de errado? A primeira coisa eu já falei. Ele sai para uma guerra que ele não podia. Só que tem mais. Não consulta Deus. Não deixa ninguém de guarda, não deixa ninguém vigiando. Podemos realmente deixar nossa família exposta, vulnerável, em nome de uma aliança externa com um povo que qualquer hora vira as costas para mim? É o que muita gente faz com o casamento, sabota o seu casamento por uma amizade, que a hora que achar alguém mais legal que você vai te descartar, e você perdeu o casamento.
perdeu o emprego, perdeu o ministério, perdeu uma vida promissora com Deus, perdeu um monte de coisa. Minha melhor amiga está aqui, sentada na primeira fileira ali, com a minha melhor amiguinha, segunda melhor amiguinha no colo dela, a qual eu espero que até que chegue o dia dela casar, isso vai demorar bastante tempo, não mais do que o necessário, né, Gabriel? Os homens nessa hora ficam, né, menina e tal, mas até o dia dela casar, eu desejo de todo o meu coração conseguir ser o melhor amigo dela, porque ninguém ama mais do que eu. Ninguém ama a Bela mais do que eu. Pastor, você não sabe o que é uma mãe, pode amar igual. Eu também não amo mais que a minha esposa, igual. Agora eu vejo casamentos desabarem, porque o homem não pode perder, porque os amigos. Porque a mulher fala, mas as amigas. Ei, se, e eu já digo que esse se é válido, a Bíblia diz em Gênesis 2, que quando o homem encontra uma mulher e se casa com ela, a mulher ao seu marido, portanto, deixará o homem, e o mesmo vale para a mulher, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Você está dizendo que a esposa ocupa agora, na formação da família, no casal, o lugar de prioridade, maior importância e relevância, diante de quem mesmo? Dos pais. Não vamos nem falar de amigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos nem descer, porque aí é descer e rebaixar de nível. Eu não tenho nenhum amigo que seja mais importante que a minha esposa. Não tenho. Ela é a primeira. E quando a Bíblia diz deixar pai e mãe, não está falando sobre desonrar das costas, nada disso. Está dizendo agora é ali que você se aconselha, é ali que vocês constroem juntos. Respira fundo. Volta para Deus. Deus, quem eu fui ouvir para deixar minha família exposta? Eu ouvi a mim mesmo, a minha carne, eu ouvi alguém, eu preciso cortar isso. Se é na minha carne ou se é fora, eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso me voltar para o Senhor. Esse é o primeiro passo. Aí a sequência do texto, o verso 6, vai dizer assim para a gente, versículo 6. Davi ficou muito o que, gente? Aflito. Pois os homens, olha só, e já disse aqui, a Bíblia não fala que alguém aconselhou Davi a ir para a guerra, que Davi constou alguém, não fala, tá? Mas esse tipo de coisa, ou ele fala com ele mesmo, ou ele fala com alguém, o que você acha, quem que a gente leva, mas vai deixar todo mundo aqui, não, está tudo bem, está tudo sob controle e tal. Mas Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam o quê? Amargurados. Os homens que Davi levantou. Os homens que eram considerados a escória em Israel, ninguém queria. Homens endividados, amargurados e aflitos de alma. Ninguém queria esses homens por perto. É fácil, gente, querer por perto os melhores. Sabe aquela história do futebol? Eu percebi que a minha vida na juventude começou a mudar quando eu deixei de ser o último, Herbert, a ser escolhido no futebol. Porque no começo eu era o último. Eu ia chutar, eu fazia gol contra de calcanhar, porque furava a bola. Quando eu comecei, eu era ruim, mas Deus foi na minha vida, as coisas mudaram. Deus foi na minha vida, não um dia Deus desceu e falou, vou te dar o dom de saber jogar, não. Eu fiquei treinando e melhorei, graças a Deus, né? Você ri, varão, que não foi contigo, Elton. E eu era o último, aí era assim, ó, gente, cabra tem que ser macho para reconhecer essa aqui. Escolheram, aí vai sair falando, não, mas faltou eu aqui, né? Ou eu, mas... tá bom, pode entrar um para cada lado. Eles não falam, ninguém nem fala para que lado. Entra um para cada lado, mas qual que é? Tanto faz. Eu já passei por isso. Mais algum homem passou por isso? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Obrigado, Luiz Kaique. Obrigado, Elton. Eu não sou... o Joaquim está rindo. Falei, pastor, foi feia a coisa. Foi, mas eu superei. E quando você começa a estar entre os 2, 3 primeiros a ser escolhido, meu irmão, quando só tem um goleiro, o homem sabe o que é isso, só tem um goleiro, e no par ou ímpar, alguém vem de escolher já o goleiro de cara, escolhe você, você fala, caramba, eu sou muito influente, eu sou muito bom. A coisa muda. Os homens de Davi não eram escolhidos para nada. O jeito que Deus me deu para ministrar isso é o paralelo com a vida real, você não esquece. Os homens de Davi não eram escolhidos para nada, são a escória. Davi se faz chefe.
Davi se faz líder. Davi treina aqueles homens. Davi capacita aqueles homens de tal forma que agora esses homens são o exército mais respeitado, mais até do que o exército oficial da nação. São chamados valentes de Davi. Só que no dia mais difícil da vida de Davi, os valentes não puderam ajudar. Deixa eu te falar uma coisa. Nos dias mais difíceis da minha e da sua vida, nem sempre os valentes vão poder nos ajudar. Porque muitas vezes nesses dias, é nós e Deus. Alguma coisa precisa ser alinhada. Alguma coisa foi tirada da linha. Ali, Davi deu um mau exemplo para os seus homens. Quando ele mostra para os seus homens que é mais importante as guerras de fora do que a segurança dentro de casa. Ei, a bênção de Deus começa dentro de mim e de você. Passa em primeiro lugar pela nossa família. O trabalho não vem antes da família. A igreja não vem antes da família. A sociedade não vem antes da família. Deus comigo, Deus em mim, na minha família. E aí Deus em mim nas outras áreas. Quem entende isso? E Davi dessa vez ele errou. Ele deixa a família dele e dos seus valentes vulnerável, exposta. E quando volta, a família não estava lá. Mas a graça de Deus estava, de modo que ninguém foi morto. Ainda dava tempo de restaurar. Eu estou aqui para te dizer, você está vivo, você está respirando, ainda dá tempo de restaurar muita coisa na tua vida. Deus não desistiu de projetos nobres que Ele tem comigo, com você e através de nós, com a nossa família. E aí com as demais extensões. Sobre isso. Davi muito aflito. E os homens que ele treinou, que ele ensinou, que ele inspirou, que ele deu um nome a esses homens que eram anônimos. Agora esses homens querem matá-lo. Sabe por quê? O ser humano procura culpados. Anota se você quiser e repita, por favor, que ajuda a gravar. Diga: o homem natural procura justificativas, desculpas e ou culpados. O homem espiritual busca Deus, resposta, conserto e solução. Quem somos nós? E quando eu falo homem aqui, eu estou falando ser humano. Tem gente que fica só martelando problema. Vamos falar do problema, porque se a gente falar bastante do problema, vai que ele some. Quem aqui já viu um problema desaparecer de tanto você falar dele? Quem? Não, vocês não me ouviram, né? Tá ruim o som, vamos arrumar, calma, vai melhorar. Brincadeira, aqui é só... Quem aqui já viu um problema desaparecer só de você falar nele? Só de tanto você falar, o problema sumiu. Já teve essa experiência? Você já teve essa experiência? Só de ficar falando o problema, ele sumiu. Milagre. Nossa, que dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça. Nossa, dor de cabeça. Nossa, sumiu. Nossa, eu tenho uma dívida para pagar. Que raiva, eu tenho uma dívida para pagar. O que eu fui fazer aquela dívida? O que eu fui abraçar aquela dívida? Dívida para pagar. Sumiu. Aconteceu, Elis? Não, obrigado. É só aquela participação que a gente tem. A Liz me ajuda. Quando é que o problema desaparece? Ele não desaparece. A gente começa a trabalhar na solução dele. Tem coisas que a solução é perdoar mesmo. Você não vai conseguir refazer, desfazer, mudar. Já foi feito. Então você vai perdoar, vai pedir perdão e vai começar um processo de restauração. Mas a solução nunca será falar do problema. Porque a vida é difícil. Porque a vida é difícil. Porque a vida é difícil. A gente fala do povo religioso que repete a mesma coisa todo dia esperando a vida mudar e não enxerga a nossa estupidez. Repetindo apenas o problema, ao invés de nos posicionarmos. Lembra do título da mensagem? Fala sobre posicionamento de o quê? Conquista. Encare. Não estou falando para negar, fingir que não aconteceu nada, jogar para Deus, Deus trata, e nada disso. Mas busque a Deus. Conserte de dentro para fora. De dentro para fora. Qual que é mais importante? Os dois. Mas primeiro tem que acontecer dentro. Se não acontecer dentro, se a mensagem que eu prego para vocês, ela não estiver viva no meu coração, vocês vão perceber. Pastor, nossa, ele deu uma palestra, ele falou de umas coisas históricas que eu não sabia. E ele contou quantos ladrilhos tem na sinagoga do judeu. Legal, e o que isso muda a minha vida? Nada, mas agora eu sei quantos ladrilhos tem. Só um exemplo. Agora, pregou uma mensagem simples, mas que mensagem viva.
O irmão fulano de tal, a irmã pregou uma mensagem simples, mas como tinha unção, como tinha vida, como era real, aquilo tem a ver comigo, eu preciso. Eu saí alimentado e abençoado, eu estou cheio de fé, eu vou viver o melhor de Deus nessa semana em nome de Jesus. É sobre isso, tem que acontecer dentro. E se tem uma coisa que no bom sentido eu sou assim, não é chato, mas aplicado é isso. Eu fico até o último momento remoendo a mensagem ali dentro do coração e pedindo o Espírito Santo, porque eu quero que ela chegue viva. Eu fico aquecendo o pão até a última hora. Eu quero servir pão quentinho aqui, vivo. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Eu acho interessante duas coisas. A aflição de Davi agora é muito. Subiu para o nível de muito. E ele já não está falando do que ele perdeu. Agora ele já está falando do que ele está ameaçado de perder, a vida. Porque a gente tem um nível de dor. E a gente acha que chegou no máximo, até aparecer uma dor maior. A dor de chegar e não ver a sua família, para Davi doeu demais. Mas quando os homens falam em apedrejado, ele fala, agora vou eu também. Fica muito aflito. Outra coisa que eu acho interessante é que esses homens não estão muito aflitos por terem perdido. Faltou alguma coisa aí? Alguém reparou? Não é possível, eu tinha que ser uma mulher, eu tinha certeza que uma irmã ia perceber. Esses homens não estão aflitos por terem perdido suas. Eles estão aflitos por causa de quem? A mulher arruma outra. Que turma que o Davi arrumou. Não por acaso era a escória de Israel. Gente, só estamos aqui vendo a Bíblia. É um povo. Se eles descartaram no quesito prioridade, tá? Não é aquele que não doeu, que eles não se preocuparam. Mas chegou uma hora que, talvez eles falando entre si, falam, a mulher a gente até casa com outra, pega um povo que a gente conquista. Mas as crianças são meus filhos. Não por acaso eles eram a escória de Israel. E quem foi que deu uma chance? Cuidado para você não menosprezar quem te deu chance quando ninguém te dava. Isso é forte, hein? Cuidado para não tratar com indiferença ou até com falsidade e maldade quem te deu uma oportunidade quando você nem era. Quando eu nem era. Não era. Talvez alguém diga, pastor, mas eu ainda não sou. Mas às vezes a gente é um não sou VIP, plus, deu uma melhoradinha. A gente começou. Davi forjou esses homens. Só que esses homens não demonstram a lealdade nem com as esposas. A aflição deles está voltada aos filhos e não ao pacote completo da família. Quem é o Davi? Davi agora é o objeto da nossa fúria. Como já falei, se repetiu aqui, homens carnais focam em culpado, desculpa, justificativa, vingança, jogar na cara, esfregar na cara, tocar o terror. E pessoas espirituais, o que a gente pode fazer para mudar esse quadro? Em nome de Jesus, nessa manhã nós sairemos daqui, Senhor, eu vou ser usado para mudar os quadros que precisam ser mudados na minha vida. Eu não disse que você e eu somos os únicos responsáveis, mas eu vou ser usado na participação disso. Você também? Com lealdade, com honra. Davi, mas, no meio de tudo isso, mas Davi encontrou o quê? Tem força disponível para você e para mim. Você pode ter chegado e falado, cheguei no meu limite, fui além do meu limite, estou esgotado. A Bíblia diz que Davi encontrou o quê? Então Rogério também pode encontrar forças em quem? No Senhor seu? Pastor, por que eu tenho que ir para a igreja o dia que eu estou mal? Para encontrar força no seu? Porque se o quarto desse força para todo mundo, tá todo mundo forte. E hospital, todo mundo entrava, tinha um prazo de validade, saía de lá arrebentando a boca do balão. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não tem momentos que é necessário o quarto e que não é necessário tratamento médico. Ambos são necessários. Assim como buscar força em Deus é prioridade. Mas nós sabotamos a nós mesmos. Nós ouvimos o diabo que nos sabota. Você não está bem, não vai hoje não. Não ora hoje não lê a Bíblia hoje não. Não, eu não estou bem, é agora que eu preciso encontrar força. Você é culpado, você que errou, Feliciano. Então eu não vou nem orar já que eu errei. Não, eu levei todo mundo para a guerra e deixei a esposa, os meninos aí, ó. A Luciene, se ela não morreu, e se eu conseguir recuperá-la, quem morre sou eu, porque essa mulher vai me matar. Como é que você deixa eu, Thales e o Thomas aqui, e não deixa ninguém para nos proteger? Eu conheço a mulher, ela me mata. Igual eu com o Rogerinho lá no Haiti. Eu falei, Jesus, salva esse menino, primeiro porque eu amo ele demais. Se tiver que morrer alguém aqui, morro eu. Porque se ele ficar por aqui, eu também já estou morto. Eu não volto para o Brasil. Porque vai ter uma mulher no aeroporto preparada para cometer uma tragédia. E assim Deus fez um milagre. Para quem não sabe, milagre. O Rogerinho passou por 2 fronteiras, sem passaporte. E os soldados
e fronteira saindo do Haiti para a República Dominicana, que a guarda é redobrada, porque todo mundo quer atravessar para lá pegar comida, isso e aquilo. Olhou para todo mundo, pede passaporte um por um, e o Rogerinho passou em oculto como se ele não existisse. Ele estava sem o passaporte, que na hora lá da arrumação para conseguir fazê-los passar fugido, por causa de uma perseguição. 3 irmãs, o Rogerinho. As 3 irmãs com passaporte, o Rogerinho sem passaporte. Na hora do rapaz que organiza as coisas lá entregar, talvez a hora que ele viu o Rogério, pensou em mim, esqueceu e não entregou. E eu lá em oração, Deus, e vai fechar a fronteira, vai fechar a fronteira. E ela fechou. Só que graças a Deus ela fechou com ele já tendo passado essas 2 guardas. A gente conseguiu sair, foi lá, passou, encontrou eles. A última guarda a gente estava junto. Aí pediu o passaporte dele. O que eu estou dizendo? Toda a terra está cheia da glória de Deus. A glória de Deus guardou minha família. No momento ali que, humanamente falando, eu tinha tudo para estar desesperado. Você estava com a gente, Elisângela? Não, foi a Andressa que estava junto. A Andressa que estava junto, foi no ano anterior. No ano seguinte, aí pastor, você nunca mais levou o Rogerinho para lá, né? Levei no ano seguinte. E graças a Deus entrou, saiu, foi tudo bem. Quando a gente vai sair, o missionário ora, Senhor, obrigado por ter corrido tudo bem, por não terem sequestrado aqui ninguém de nós, nem as crianças. Como é que é? Não, porque esse tempo agora estão sequestrando. Eu falei, joia, agora graças a Deus que deu tudo certo, vamos voltar. Ei, a gente precisa buscar força em quem pode nos dar força. Não é afundar mais ainda, não é fazer igual o tatu, enfia a cabeça no buraco e vai descendo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do que criou os céus e recorra a Deus. Aumentou a dor, busca mais. Estou desanimado, busca mais. Quem aqui tem carro? Quanto mais vazio está o tanque do seu carro, menos você precisa abastecer, não é essa a lógica? Falei rápido, então você está confuso. Vamos de novo, devagarzinho. Quanto mais vazio está o tanque do seu carro, menos você precisa abastecer. Não é assim, Jenny? Não é assim? Quanto mais vazio, precisa colocar mais combustível. Então, quanto mais cansado, eu tenho que buscar mais em Deus, me renovar em Deus. Quanto mais desanimado, mais eu tenho que buscar ânimo. Quanto mais fraco, mais eu tenho que buscar força. Mas a gente faz certinho com o carro e erradinho com a nossa alma. A nossa alma a gente deixa na garagem e o carro a gente leva para o posto. Vamos realinhar a visão. Segundo tópico vai dizer assim para a gente, os homens querem apedrejar o Davi. E Deus está dizendo para Davi, não se acovarde, vem me buscar. Não, pastor, não tem mais o que fazer, não vou fazer mais nada, larguei mão, tudo que eu podia fazer. Não se acovarde. Sua situação vai mudar nesta terra, não fuja. Davi não podia ter falado assim, deixa eu aproveitar enquanto todo mundo está chorando, eu vou fugir daqui. Saul quer me matar de um lado, agora os meus valentes querem me matar do outro, eu já estou morto. Deixa eu fugir. O que eu vejo de gente que quando a coisa sai do programado, do planejado, quando a situação muda, e gente, eu já tive que lidar com situações que se eu pudesse escolher na vida, eu nunca iria querer lidar. Quem mais? Nunca. Fugir não é a solução. A Bíblia fala em alguns casos que a gente deve fugir. Você sabe quais são? Fala um aí. Fugir, eu já falei várias vezes. Olha, bacana, já foram no primeiro, já pé no peito. Fugir, aparência, não é nem do mal, é da aparência. Pode parecer algo errado, então deixa eu fugir. Fugir da aparência. O que mais? Fugir do pecado. Fugir da prostituição. Idolatria. Porque para Deus, adultério, prostituição e idolatria são a mesma coisa. É que uma se comete na carne e outra na alma. Idolatria, quem tem um ídolo diante de si, no mundo espiritual é um adúltero, prostituto, prostituta. Leia a Bíblia, não briga comigo. Se você não está no plano de leitura da Bíblia com a gente, pelo amor de Deus, entra, que está tranquilo. Nós estamos em Êxodo. O plano da leitura agora entrou em Êxodo. Foi Gênesis e Jó, você vai ler 5, 6 capítulos por dia, um mês, menos de um mês você já alcança quem já estava lá, e aí a média é mais ou menos 4.
20 a 30 minutos de leitura por dia. Ai, pastor, eu não consigo ler todo esse tempo. Me mostra depois sua rede social, só para eu ver. Ela acusa você, tá? Tempo gasto na semana, tanto tempo por dia. Ah, então eu leio. Eu só preciso ler o que me edifica. Nós vamos falar disso. O que me faz crescer em fé. O que amplia minha visão, minha fé, meu entendimento. Mas continua na leitura, o verso 7. Ah, não, antes de ler o verso 7. Davi busca força em quem mesmo? A gente leu lá no 6, não precisa voltar ao versículo não, deixa aí. Davi se fortaleceu, buscou força em quem? Aí eu já falei para você, não se acovarde. Sua situação vai mudar nessa terra. O que precisa mudar é quem eu vou buscar, quem eu vou recorrer, não fuja. O próximo tópico fala o que acontece quando a gente busca força em Deus. Ó, Deus sempre será o quê? Resposta diante da perseguição e decepções. Deus, ainda pus de novo. Eu comecei e terminei com... O problema é que na decepção, a gente quer que a pessoa mostre pra gente que ela não decepcionou a gente. Não, foi só a impressão. Não é possível que essa pessoa fez isso comigo. Não é possível. Quem já passou por isso? Já estou com a mão erguida. Aí a gente fica remoendo, lamentando, não é possível. Não, essa pessoa, e falou tanto, você viu? E falou tanto, e a gente fica remoendo isso. E essa pessoa falou tanto, e falou, e prometeu, e essa disse que estaria comigo. E olha lá, puxou meu tapete, pegou minha vaga na empresa, roubou o marido, roubou a esposa, falou mal, deu as costas, abandonou, falou não sei o que, tumultuou. Ei, a resposta diante de perseguição e decepção é Deus. Mas o que a gente quer, Elton, como resposta? A gente quer que a pessoa mude. Eu disse que é errado querer mudança, mas se ela não passar por Deus, vai ser só superficial. Quem já se decepcionou 2 vezes com a mesma pessoa? Minha mão já está erguida. E quem acredita que você já decepcionou alguém mais de 2 vezes? Agora eu levantei logo as 2. Por quê? Porque se a mudança que acontece em mim ou no outro não vier de... ela é temporária. É mais ou menos, já atendi muitos casais. Não, porque ele bebe, e aí fica fora de si, quebra tudo em casa. Aí a hora que vai perder a família, fica um tempão. Se não tiver um encontro com Jesus, vai ser liberto do vício? E daqui a pouco o que acontece? De novo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a gente atende, às vezes casos, a gente, atendemos casais, vício de jogo, gente que acabou com o salário da esposa, pegou dinheiro emprestado com a família, acabou com aquele dinheiro, pegou dinheiro com a agiota, acabou com aquele dinheiro no jogo de azar que a Bíblia condena, destrói a família, e agora está ameaçado de morte, e agora está desesperado. Já atendeu, filha? E aí alguns casos, a pessoa compartilha um pedido de oração, um pedido de ajuda, ok. E aí tem gente que eu já vi vir para o apelo emocional. Pastor, o senhor tem aí para me arrumar? Não tenho. Se tivesse, entregaria na mão do seu cônjuge, esposa, marido, porque na sua mão, de verdade, não dá para confiar. Eu não sei se você vai pagar o agiota, ou você vai jogar de novo para tentar levantar mais dinheiro, porque sempre acredita assim, né? Agora eu vou levantar o dinheiro que vou pagar tudo. E o buraco vai aumentando, senão não tinha chegado nesse nível. E gente, eu não estou falando aqui para recriminar ninguém que tenha caído. É para encorajar a sair do buraco e nunca mais voltar para lá. Amém. Mas eu não tenho. Tá bom, passa um tempo, a pessoa manda mensagem: pastor, será que Deus perdoa se eu tirar minha vida? Vocês não fazem ideia do tipo de mensagem, o tipo de emergência que às vezes a gente tem que sair para socorrer. A Jenny sabe um pouquinho disso, porque ela sabe que o pai dela também aí falou com o pastor ou com o Zé. Ô Zé, não, ô Zé, acho que não tem mais jeito não, vou salvar minha família. Não brinca com isso. Não entra num caminho que Deus não está e que você não tem controle. Acha que tem, mas não tem. Fuja disso. Pecado, idolatria, aparência do mal, prostituição, adultério. Mas não fuja das batalhas em Deus. A batalha que desafia moldar nosso caráter. A batalha que desafia subir o nível da nossa fé.
ser avivado em fé, crescer em fé. A batalha de ouvir da boca de Jesus. E quando você se converter, confirma também os teus irmãos. Quem foi que ouviu isso de Jesus? Ninguém mais, ninguém menos que Pedro. É mais ou menos assim. É como se eu pregando falasse: gente, eu preciso falar uma coisa. Zé Paulo, vem cá. Quando você se converter, aí você confirma a igreja. Gente, eu não tenho dúvida. Eu seria o assunto do domingo. Iam meter o pau em mim. Você viu, o pastor expôs o Zé Paulo. É gente que não lê Bíblia. Porque se lê a Bíblia, vê Paulo escrevendo cartas, não o Zé Paulo. O apóstolo Paulo escreveu cartas para a igreja, fala: lê lá para todo mundo. Precisa consertar isso aqui, está errado. A postura dessa pessoa, dessa família, disso. Ele está falando com a igreja. E a gente nem faz aqui assim. Ei, Jesus fala para o Pedro: quando você se converter, registra isso para todo mundo saber que eu falei isso para você. Aí o Mateus ouviu. Ouvi, vou escrever. João ouviu. Ei, registra que quando Pedro, essa é uma batalha, se converter, vai lá e confirma. Confirma, irmão, confirma. Nós seremos desafiados a subir de nível, mas Deus será conosco. Eu creio nisso. Mais alguém crê? Então, Deus sempre será a resposta diante da perseguição e decepções. Deus. O verso 7, então, vai dizer assim, provavelmente hoje eu termino no 7, e na semana que vem, ou na outra, a gente continua, tá? Verso 7 diz: então, disse ao sacerdote. Davi, em vez de fugir, vai buscar Deus, e vai buscar Deus na pessoa do sacerdote. Porque, às vezes, e muitas vezes já aconteceu isso comigo, eu creio com você, quando a gente vai buscar Deus sozinho para uma resposta da nossa vida, a nossa mente prega peças para a gente, a nossa alma prega algo para a gente que a gente acredita que é Deus falando. Eu já errei assim. Mais alguém? E outras vezes, Deus está falando e a nossa mente, a nossa alma diz: não é Deus, é você que está pensando. Eu já passei por isso. Quem mais? Engraçado, aqui você não fala nada, mas depois você vira: mas como é que eu sei que é Deus falando ou não? Fala daquele jeito que eu perguntei e você não respondeu. E é daquele jeito. A sua mente diz que não é Deus falando. É a sua alma, é você querendo. E outra hora a tua mente fala que é Deus falando, mas não é você. Primeira coisa, para passar pelo crivo, já para responder quem não falou nada, quem não me ajudou, tá jóia, eu vou ajudar vocês. Primeira coisa, Deus nunca vai contradizer a palavra dele. Deus, estou numa crise que eu não... Vou dar um exemplo, pelo amor de Deus, graças a Deus está tudo muito bem. Semana por sinal foi uma bênção, né, linda? Glória a Deus, né, linda? Ela está ali escrevendo, anotando, a coraçãozinha, está ali. A mão na bela e outra anotando os destaques aí, as ênfases. Mas, minha mulher, meu marido, está me dando muito problema, tá, não sei o que, vou arrumar outro. Deus falou que eu tenho direito de ser feliz. Não, porque o tal do direito de ser feliz, agora tem um ex-pastor, que antes ele era só ex-pastor, agora ele virou ex-crente. Desviadaço. No sentido do desvio, tá? Antes que... totalmente perdido. E está começando a repercutir. Se você não viu ainda, vai repercutir. Eu não vou fazer propaganda, mas vai repercutir. E ele fez a seguinte declaração. Ele já está perturbado faz bastante tempo. Pastor, você não pode julgar. Quem falou? Que Bíblia que você lê? A Bíblia diz que toda árvore será conhecida. Conhecida é o quê? A árvore será conhecida. O que é conhecer uma árvore? Julgar. Boa, ruim, estéril, fértil. Bons ou maus o quê? Toda árvore é conhecida pelos seus. Não é sair julgando, não é nesse sentido. Fruto, o fruto é esse, tá assim e tal. Ele soltou um vídeo agora falando assim, fora várias aberrações anteriores. Eu acho engraçado, e ele se promoveu como pastor. Quando as coisas dão certo na nossa vida, aí o cara foi lá, lutou, se esforçou, conquistou. Ele fala: foi Jesus. Aí ele inventa uma figura. Foi Jesus. Quem viu esse vídeo já? Não viu? Graças a Deus. A Lu viu. Quando você vê, você não escandaliza não, porque desviado. Foi Jesus. O cara que estudou, se esforçou, fez isso e aquilo, mas é para Jesus. Então vamos dar glória a Ele. E quando dá errado, Jesus está me provando. Jesus está preparando eu para algo. Jesus isso, aquilo. Aí ele falou assim: então esse tal de Jesus que você nunca viu, nunca ouviu, nunca sentiu, nunca tocou. Cara, desse jeito. Que só existe no imaginário da pessoa. Quando as coisas dão certo na tua vida, foi por causa dele. E quando dão errado,
A culpa é sua, ou Ele está te preparando para algo bom. É fácil ser Deus, né? Olha que nível. Esse aí, se não abrir os olhos, ele vai descer num nível que não tem volta. Porque ele está beirando blasfêmia. Não vou dizer que ele blasfemou contra o Espírito Santo, ali eu falo que é uma loucura. É só uma besteira, uma bobagem. Mas, ei, Deus não contradiz sua palavra. Aí ele falou, quer saber onde está Deus? Na sua felicidade. Porque ele falou, a igreja fala assim, se te faz feliz então é pecado. Tudo que faz feliz é pecado. O que a nossa carne deseja, que é fora da palavra, é pecado. E a inclinação da carne, a Bíblia já diz que é má. Eu vou continuar, enquanto Deus me permitir, pregando contra a inclinação da carne e a favor do sejam fervorosos do Espírito. Vamos crescer no Espírito em nome de Jesus. Vamos avançar. Davi vai buscar respostas em Deus. E para ele não criar ou não sabotar, para ele não levantar uma barreira nele mesmo sobre a resposta de Deus, e nem para ele inventar que Deus falou que Deus não falou, ele vai falar com o sacerdote. Sacerdote, me deu uma resposta. Gente, você não é massa de manobra. Pelo contrário, se tem uma coisa que a gente encoraja aqui, disponibiliza todo ano, é plano de leitura da, e sempre encoraja você a ler a, e o tempo maior do culto é dedicado à pregação da. Então, se a minha ideia é manipular alguém, eu estou fazendo tudo errado. Porque eu estou jogando Bíblia. Aí você compara. Esses dias eu fui fazer uma visita aí à pastora. O rapaz falou assim, pastor, é impressionante, eu gosto de ouvir o senhor pregar, porque assim, o senhor... Aí falou algumas coisas, e falou, o senhor fala assim, aquilo que o senhor fala é a mesma coisa que eu entendo quando eu leio a Bíblia, que eu sinto. Ele é novo na fé. Ele falou, na fé cristã aqui com a gente, sabe, aquilo que eu falei, isso é o Espírito testificando. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que Deus está falando. Além do Espírito testificar, a Bíblia testifica. Está aqui, está escrito. Então Davi vai buscar. Eu preciso ter uma resposta que eu tenha confiança. Eu preciso ter uma resposta que não foi produzida pelas minhas emoções. Eu preciso de uma resposta que não foi as amiguinhas que me deram. Eu preciso de uma resposta de Deus. Lembra que precisava se fortalecer em Deus? E ele busca. E Abiatar, filho de Aimeleque, eu trouxe para quê? Para consultar a Deus. Põe o tópico aí para a gente poder orar. O que eu tenho que fazer, pastor? Se eu quiser um posicionamento de conquista e de restauração, o que faz? O quê? Ore. O que mais? Busque instruções, direções de Deus. Esse é o nosso tempo de posicionamento. Se posicione, porque Deus é poderoso para nos fazer conquistar e é poderoso para trazer restauração em tantas quantas forem necessárias áreas da nossa vida. A história de Davi vai ser uma história de restauração e conquista. A minha história em Deus, se eu seguir os passos da palavra, também será uma história de restauração e conquista em Deus, para a glória de Deus em nome de Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus.